Pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: Jesus mudou sua sorte. Fala assim: Jesus mudou a sua sorte. Amém? Irmãos, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua petição, eu não sei qual é a sua causa, mas o juiz de toda causa está aqui nessa noite. O juiz que julga todas as causas, aquele que é o Deus justo e poderoso, Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Não é um governo de ímpio que julga a sua causa, sabe? Não é uma política de esquerda ou de direita. É o juiz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 64, no versículo 3. Isaías 64, versículo 3. Diz assim: quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, Deus trabalha para aqueles que esperam dele. Deus, Ele trabalha para aqueles que deles esperam. Sabe, muitas vezes a gente está esperando coisas de pessoas, nós estamos esperando coisas de governo, nós estamos esperando coisas até de familiares. Às vezes você tem, e é lícito, ok? Você ter condições familiares, você ter opções de até ter uma certa segurança familiar, e você fica na espera dessa segurança. Mas deixa eu dizer, o que trabalha a seu favor não é a sua família, o que trabalha em seu favor não é a sua empresa, o que trabalha em seu favor não é os seus negócios, o que trabalha a seu favor é o seu Deus. O que trabalha em seu favor não é o seu emprego, o que trabalha em seu favor não é o seu salário, o que trabalha em seu favor não é o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa. O que trabalha em seu favor é o seu Deus. É esse Deus que desde a antiguidade não se ouviu Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, eu quero iniciar esse culto para que você coloque realmente a sua esperança, aquilo que você espera nesse Deus. A esperança que a Renata tinha na cura da perna não era no culto em si. Quando ela disse da expectativa, não é que ela está menosprezando o culto, mas é porque muitas vezes, por conta das circunstâncias naturais, nós normalizamos aquilo que é sobrenatural. Nós normalizamos o clero, que na verdade isso aqui é um ato sobrenatural. Nós normalizamos o ajuntamento dos santos. Mas Deus habita em meus louvores, e Deus está aqui para realizar prodígios, sinais e maravilhas. Você crê nisso? E se você crê, e se você espera, vai acontecer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, pode sentar. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Quando uma vez eu dei esse testemunho da cura da perna da Renata, e aí, só que eu me empolguei um pouco, eu falei, a Renata tinha uma diferença de 15 centímetros de uma perna em outra. E ela falou: Felipe, não existe 15 centímetros, você me conheceu, eu andava na guia, tipo, um pé não andava. Eu falei, calma, me empolguei. Mas Deus ia curar 15 centímetros quando curou também uns milímetros. Amém? Amém ou não? Ou só tem fé para curar milímetros? Ia curar os centímetros também, ué. Povo sem fé. Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre ser persistente. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: seja persistente. E não é fácil você persistir, viu? Não sei quanto você acha que isso é uma tarefa fácil ou não, mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre ser persistente e ser confiante. Ser persistente e ser confiante. Fala comigo: ser persistente e ser confiante. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes,
e assim será convosco. Amém? Esse é um texto que todos nós conhecemos de cor e salteado, né? Glória a Deus pela palavra da fé que nos alcançou. Nós somos o povo da fé, cremos nessa palavra, vivemos essa palavra, declaramos essa palavra pelo Espírito da fé. E por que eu digo que nós temos que ser persistentes? Irmãos, a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela nunca vai voltar atrás. E a palavra diz que se com fé você pedir, crer e não duvidar, vai acontecer. Você pode dar um amém mais forte aí? Isso é verdade, isso não vai mudar nunca. A questão é que existe em todas as coisas um começo, um meio e um fim. O que eu quero dizer com isso? Realmente você vai e eu também vou receber, só que existe uma diferença quando as coisas que você já recebeu vão se manifestar em realidade aqui na terra. Como assim? Você já é um abençoado com todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pode dar uma glória a Deus com isso? O texto diz que tudo aquilo que você pedir com fé, crer no seu coração e não duvidar, você vai receber, sim ou não? A questão é quando você vai receber. Quando essas coisas vão se tornar em manifestação aqui na terra. Você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Então, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de fé, nesse nosso bom combate da fé, você vai enfrentar situações, você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar demandas que você realmente vai ter que persistir. Você vai ter que persistir e declarar e dizer realmente ao monte, dizer a este monte, sai daqui e vai para lá, sai de lá e vem para cá. Mas pastor, eu vou ter que dizer quantas vezes forem necessárias, até que aconteça. E aí existe um meio entre as coisas acontecerem, e que todos nós chamamos de processo. Quantas palavras nós já recebemos e escutamos sobre o processo, e é o mais difícil, porque é ali que pode entrar a incredulidade, ali que pode entrar o desânimo, ali que você pode esmorecer na sua fé. Irmãos, não ficar preso no natural, é realmente você não dar atenção ao meio, e sempre olhar para o final. Você não esmorecer, é você não ficar preso nesse processo, e entender que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se Deus está trabalhando, e fala comigo, Deus está trabalhando. Você crê que Deus está trabalhando? Se Deus está trabalhando, você vai ter que aprender a descansar. Eu e você teremos que aprender a descansar. Você vai ter que aprender a descansar, mesmo quando os seus olhos naturais não estão vendo motivos para descanso. Mesmo quando os seus olhos naturais não estão vendo motivo para que você fale, espera aí, como que eu vou ficar em paz? É exatamente quando você não vê motivo para ficar em paz, é aí que vem a paz que excede todo o entendimento. Que você não consegue entender, mas Deus vai te dar essa paz que excede todo o entendimento. Nos animar, porque Deus está trabalhando. Se Deus falou, se Deus mostrou, se Deus já te disse, irmãos, confie, persiste, porque Deus está trabalhando. Confie, porque Deus está trabalhando. Você pode falar comigo, Deus está trabalhando? Sabe, eu tenho certeza aqui que se eu perguntar se teve coisas que Deus já te mostrou, se teve coisas que Deus já te falou, mas que você ainda não viu concretizado na sua vida. Quem? Eu quero te dizer para você nessa noite, Deus está trabalhando. Só que tem um princípio para que Deus trabalhe exatamente nessa situação. Qual é? Esperar nele. Esperar nele. E esperar nele não é esperar dele. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Esperar dele é como se ele ainda não tivesse feito. Esperar nele é o seguinte, tudo já está feito, consumado em Cristo Jesus. Eu só estou esperando o meu momento chegar, porque vai chegar. Monte, sai daqui e vai para lá. Monte, sai daqui, vai para lá. Se crer no seu coração e não duvidar, vai acontecer. Mas pastor, o que eu faço durante esse processo? Persista.
não desanima. Persista, não desanima. Só que existem coisas e situações, como eu disse, que vão aparecer no meio do caminho, que vão te fazer desanimar, que vão te fazer até eu vou te falar, um espírito humilde sempre vai persistir. O soberbo nunca vai persistir. Porque ele vai falar, isso aqui não é para mim, isso daqui é papo furado, isso aqui é coisa de autoajuda, é mantra, eu vou na força do meu braço, eu vou conseguir sozinho. Persista. Se eu perguntar para vocês se é mais importante no reino de Deus uma visão ou audição, o que vocês me responderiam? No natural, entre você ver e ouvir, eu acredito que é mais importante ver. Naturalmente falando, é mais importante ver do que ouvir. Que ver, você consegue ter mais ações do que apenas ouvindo. Naturalmente falando, eu acho, tá? Mas no reino de Deus, eu falo para vocês com toda certeza, que ouvir é melhor do que ver. Primeiro, que nós não nos baseamos pelo que vimos, pelo que nós vemos, nós baseamos pelo que nós cremos. E a visão, ela tem um objetivo. Qual que é a visão de uma visão de algo que você vê? É trazer uma imagem para o seu cérebro, para que aquilo traga um sentimento para o seu coração. Esse é o objetivo de uma visão. Os seus olhos capitalizam uma imagem, o seu cérebro joga isso para todo o seu sistema cognitivo, e você gera sentimentos em cima dessa visão. Faz sentido? No reino de Deus, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11 que tudo se tornou visível através da palavra. Tudo se passou a existir. O invisível se passou visível através da palavra de Deus. Hebreus 11. Significa que a visão, ela veio depois da audição, porque Deus disse e se veio a imagem. Estão entendendo? Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Deus disse, as águas, terra. Deus solta as palavras e as coisas aparecem. Então no reino de Deus, a audição ela é mais importante do que a visão. Por quê? Porque a visão, as imagens, elas vão ser construídas através das palavras. E não é qualquer palavra, não é que você vai sair falando qualquer coisa e as coisas vão começar a aparecer. Não, você vai declarar a palavra. Deus, ele se responsabiliza com a sua palavra, não simplesmente com aquilo que você diz. Não é saindo falando qualquer coisa que você acha que Deus vai respaldar aquilo que você fala. Deus vai respaldar a palavra dele. Então o que nós fazemos? Declaramos a palavra. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite, que você deve persistir. Que você deve persistir, mas persistir não vendo qualquer coisa. Persistir ouvindo a palavra. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus no capítulo 15, no versículo 21. Mateus 15, versículo 21. Antes de nós lermos, como filhos de Deus, irmãos, nós não somos mais guiados por sentimentos, nós somos guiados pelo Espírito. Deus, Ele nos tirou um coração de pedra e nos deu um novo coração, esse coração que é guiado pelo Espírito. E é com este coração que a gente começa a discernir as visões através daquilo que nós ouvimos. É através deste novo coração, guiado pelo Espírito, que nós começamos a discernir as visões, que nós começamos a ouvir pelo Espírito. Porque se você caminhar pela sua alma, se você caminhar pelos seus sentimentos, se você caminhar pelas suas emoções, você vai ser guiado por aquilo que você vê. Você vai ser guiado pelo natural da sua visão. E o que é o natural da sua visão? A sua realidade que você vive. Só que você e eu vivemos num mundo que é caído, um mundo que é regido por Satanás, um mundo que jaz do maligno, um mundo onde o príncipe deste mundo é o diabo, onde existe injustiça, onde existe dor, onde você, por mais que você tenha bons princípios, se não for através de um coração regenerado em Cristo Jesus, você não consegue sobrepor
só com bons costumes, o mundo subjugado de Satanás. É a igreja de Cristo que vai subjugar esse mundo de Satanás. É a igreja de Cristo, através dos princípios da palavra, que vai conseguir restabelecer a ordem. E a igreja somos eu e você. Somos nós que vamos conseguir. Como? Através daquilo que nós ouvimos da palavra, com um coração refeito em Cristo Jesus. Por isso que o nosso pastor, quando ele diz que onde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar, são palavras, é a sua audição. Quando ele diz isso, e eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase, onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Quando eu falo que a audição no reino de Deus ele é mais importante do que a visão, porque se eu olhar para os meus pés, onde eles estão? Se você olhar para os seus pés, aonde você está, seja ele nos seus negócios, seja ele na sua casa, no seu casamento, na sua família, raciocine aonde os seus pés estão. E aonde você gostaria que seus pés estivessem. Onde os seus pés estão? Esses dias eu vi um texto de uma pessoa que compartilhou no Instagram, a geração de 35 a 40 anos é a geração Z? E aí diz que é a geração, a crise da geração Z. É a Z ou a Y? Agora Y. A crise da geração Y. Porque é a geração de 35 a 40 anos, que foi já criada com tecnologia, destinada a mudar o mundo, achou que ia mudar o mundo, mas é a geração que menos impactou em sociedade, porque é a geração que menos teve filho, é a geração que menos criou riquezas. Essa geração de 30 a 40 anos é a geração que menos criou riquezas. Você pode perguntar para qualquer pessoa de 30 a 40 anos, tem menos dinheiro do que o pai. Normalmente tem menos dinheiro do que o pai. Claro que você tem exceções. Tanto que você pega uma pessoa de 40 anos e fala assim, o que seu pai tinha com 40 anos? Ah, meu pai tinha casa, tinha carro, tinha fazenda, tinha barco, e você com 40 anos? Ah, eu tenho um iPhone. É a geração que menos criou riqueza, é a geração que menos produziu. E aí falou assim, a crise da geração Y, porque eles falaram assim, eu já estou com 40 anos e não sou nada na vida. Não consegui fazer tudo aquilo que eu achei, que me enganaram, essa tecnologia toda. Eu tive tantas ferramentas para fazer e não consegui fazer nada. Tipo, eu sou tudo, mas não consegui fazer nada. Vocês estão entendendo? Nós temos que entender que, quando nós escutamos algo da parte de Deus, aonde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar, você pode olhar para os seus pés hoje, de novo, não os seus pés agora aqui na igreja, com um tênis bonito aqui, igual a Gisele está, não é o seu pé físico, mas agora, se você puder, feche seus olhos agora, pense nos seus pés, do seu casamento, pense nos seus pés da sua profissão, pense nos seus pés do seu chamado ministerial, pense nos seus pés da sua vida financeira, pense nos seus pés daquilo que Deus já te falou e que você já achou que você já estaria caminhando. E se você precisasse dar uma nota para esses pés agora, qual seria essa nota? Pode ser que você esteja muito contente, como pode ser que agora você fale assim, pastor, meu Deus, começa a distribuir o lenço. Estou triste. Mas agora, ok, chega de sessão de terapia, volta aqui para a palavra de Deus. Vamos aqui. Irmãos, aonde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar. Amém, acho que vocês não estão entendendo. Pastor, por favor, o coroinha não foi muito efetivo. Onde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar. É só caminhar. Irmãos, isso é uma palavra de Deus, para mim e para você. Então, quando essa palavra vem, ela vai se tornar uma visão. Porque a audição no reino de Deus ela é mais importante do que visão. Porque se você não vai caminhar sem a visão, você tem que saber, mas a visão não pode ser simplesmente o
destino sem foco. Porque senão você se perde no meio da visão. Porque quando você olhar para situações que não estão de acordo com aquilo que você desejou, você esmorece na caminhada. Porque você está naquele meio do processo. Quando você declarou a palavra, quando você chamou a existência, quando você creu naquilo que Deus disse. Porém, você tem que persistir nessa sua jornada de fé. E se você está persistindo e ainda não está vendo acontecer, persista. E continue declarando, porque Provérbios diz, assim como o homem se vê na sua alma, assim ele será. E se você esmorecer na sua fé, e começar a se ver realmente nunca chegando lá onde um dia os seus olhos viram, deixa eu dizer, você não vai chegar lá. Você não vai chegar. Só que se você crer e persistir, mesmo que durante esse processo, você tenha que enfrentar algumas coisas, você vai alcançar. E eu quero falar com vocês sobre uma mulher, a mulher desse texto que nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 15, versículo 21. A mulher cananeia, que foi uma mulher que teve que persistir, irmãos. Uma mulher que teve que persistir, teve que ser humilde perante o próprio Jesus. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nem lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos, esse texto, eu confesso que a primeira vez que eu li ele, eu não entendi. Eu tive que ler, reler, pedir para que o Espírito Santo falasse comigo. Porque não está falando de um discípulo de Jesus, está falando do próprio Jesus. Então, entenda, essa mulher, para ela ter ido até Jesus, é porque ela ouviu falar nele. Fala comigo, audição. Fala comigo, audição. Para ter ido atrás de Jesus é porque ela ouviu falar dele. E a Bíblia deixa claro que ela era uma mulher cananeia, uma mulher que não pertencia ao povo de Israel. E essa mulher, ela ouve falar de Jesus, então ela vai até Jesus e fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela continua indo atrás de Jesus e fala assim: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, e aí os discípulos de Jesus falam assim: Jesus, a Bíblia fala que Jesus nem respondia. Imagine você vir aqui atrás do pastor Janduí, do pastor Bruno: pastor, e aí ele nem olhar para você, nem te responder, olhar para você assim, tipo, deixar você falando sozinho. Você ia gostar? Quem ia gostar? Sim ou não? Fala não, não íamos gostar, né, gente? Vamos falar a verdade? A gente é crente aqui, mas ninguém gosta de ser maltratado. Sim ou não? E aí os discípulos de Jesus viram para Jesus e falaram assim: Jesus, dá pelo menos um não para ela. Fala para ela não. Para ela parar de ficar aqui pentelhando a gente. Porque a mulher não para. Ela continua vindo aqui. E a mulher, ela vai e Jesus não fala nada. Jesus, ele ignora ela. E a mulher continua indo atrás de Jesus e fala assim: Jesus, socorre-me. E Jesus vira para ela e fala assim: eu não vim para dar o que eu tenho a você primeiro. Eu vim para dar primeiro para os filhos da casa de Israel. Primeiro é para o povo escolhido de Deus. Depois é para vocês. Tem um texto em Marcos contando a mesma história, que a tradução diz que Jesus, ele primeiro tem que abastecer os filhos, o povo de Deus, para depois os gentios. E aí aquela mulher, imagine você indo buscar e receber algo da parte de Deus, e Deus diz: ó, o seguinte, você está
na restituição do seu imposto de renda, agora aqui é a primeira chamada. A sua vai ser lá a terceira, a quarta, a quinta. Não é hoje. Você vai ficar como? Você ia embora, fala assim, não volto mais aqui, vou procurar outra igreja, vou fazer alguma coisa. O que essa mulher fez? O que a Bíblia diz aí que ela fez, gente? Ela o adorou. Ela o adorou. Ela o adorou e disse, Senhor, tem compaixão de mim. E aí Jesus, mas não é justo eu tirar a comida dos meus filhos e dar para os cachorros. Hoje, acho que a gente tem que ser mais incisivo na palavra, pastor. Tem que ser mais, acho que a palavra tem que começar a ser mais duro na administração, hein? Jesus fala assim, como é que eu vou tirar a comida da mesa das crianças e dar para os cachorros? E como é que essa mulher respondeu? Agora ela ficou brava. Quem ficaria bravo aqui? Quem ficaria bravo? E ela falou, mas se eu comer as migalhas, já estou satisfeito. Porque as migalhas normalmente caem e os cachorrinhos comem as migalhas e para eles está tudo certo. Ela se colocou na mesma condição dos cachorros. Se comer a migalha que caiu, eu já estou satisfeita. Jesus, o que importa é eu estar aqui com você. Uau! E aí qual foi a resposta para Jesus? Mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Depois dessa, Jesus aí, ele falou, mulher, grande é a tua fé. Seja feita como é a tua vontade. Repare que Jesus, ele nem declarou a libertação da filha. Aquela mulher, ela estava indo atrás da libertação da filha que vivia endemoniada. Sabe, tem coisas que nós estamos indo atrás, nós estamos buscando, mas será que nós estamos persistindo realmente ao ponto de persistir em adoração? De persistir durante as provações? De persistir diante desse mundo que jaz do maligno? Esse texto nos ensina, irmãos, o quanto que a fé persistente e ativa em Jesus, não existe nada impossível que crê. Exatamente esse texto, ele casa com Marcos 11, se você crer no seu coração e não duvidar, vai acontecer, não existe o que não possa acontecer. Irmãos, Jesus, ele libertou uma mulher, na verdade, aquela garota, filha dessa mulher cananeia, sem nem precisar declarar a libertação. Ele disse, seja feita conforme a tua fé, conforme a tua vontade. E a Bíblia fala que instantaneamente a garota ficou sã. Instantaneamente a garota ficou liberta. Significa que existe um poder agindo em mim, existe um poder agindo em você, através da fé, que instantaneamente coisas podem ser resolvidas. Instantaneamente. E muitas vezes você fica querendo buscar oração, o profeta, o profético, e nada contra o profeta e o profético. Mas se a sua expectativa e fé estiver nisso, está errado. Se a sua expectativa e a sua fé estiver nisso, está errado. O pastor Janduí conhece um pastor como eu, que o culto grande dele não é o culto de celebração, de adoração da segunda-feira, do domingo, é o de segunda. É ou não é, pastor? E lá, não vai só crente não nesse culto de segunda, deve ir de tudo. Que eu não quero nem falar o que deve ir lá. Mas as pessoas vão buscar algo que a fé não está em Jesus. Se nós crermos e não duvidarmos no nosso coração, em Deus, em Jesus, porque Deus trabalha para aqueles que esperam de Deus, não de uma instituição, de um nome, de uma placa ou de uma pessoa. Aquela mulher, ela persistiu, ela foi, ela se permitiu, não é de humilhar, de se deixar ser humilhada, não, mas é de se colocar numa situação, numa posição, de entender, Jesus, você para mim é o mais importante. Jesus, não importa a minha condição, sendo que se eu estiver com você, para mim, Jesus, você é suficiente. Jesus, para mim, você é suficiente. Se você for o suficiente, a minha situação vai estar... Se você é suficiente, se você estiver comigo, a minha situação ela é resolvida. Irmãos, você tem que se colocar nessa situação de entender, Jesus, para mim você é suficiente.
e persistir, mas eu não estou vendo ainda acontecer, eu não estou vendo ainda dar certo, eu não estou vendo ainda, eu não estou tocando, eu não estou sentindo. Irmãos, você não precisa tocar, você não precisa nem sentir, você só precisa continuar crendo e persistindo, e realmente se colocar numa posição, sabe, como aquele profeta diante dos ossos secos, naquele vale. O que você acha que aquele profeta sentiu? O que você acha que aquele profeta tocou diante daquele vale de ossos secos? A Bíblia fala que Deus leva o profeta até aquele vale, que cheirava a morte, com um objetivo. Deus levou aquele profeta lá para mostrar, olha, isso daqui é o reflexo do povo de Deus. Isso aqui que você está vendo, morte, falta de vida, é o reflexo do povo de Deus. E por que tudo isso está acontecendo? Isso está acontecendo por conta de pecado, por conta da falta de busca, porque eles esqueceram quem eu sou. Mas hoje está assim, mas olha, declara a vida agora. Abra sua boca e declara a vida. Você acha que é possível voltar a ter vida? E o profeta diz para Deus, o Senhor é quem sabe. Você é quem sabe. Irmãos, você acha que é fácil diante de uma situação de morte, diante de uma situação de escassez, diante de uma situação onde não tem mais saída, ter vida novamente? Eu digo para vocês, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Eu não sei qual é a situação que você possa estar igual aquele profeta diante do vale. No vale diante dos ossos, de morte, de escassez, de falta de vida. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, declare vida. Declare vida. Declare vida. Crie a visão através daquilo que Deus está falando com você. Crie essa nova visão, para que onde os seus olhos chegarem, os seus pés possam alcançar. A sua realidade, o seu destino final, não é onde você está hoje. O seu destino final é essa vida zoe com Deus. Uma vida segura, próspera, com cura divina, com saúde divina. Esse é o seu destino final. E são essas palavras, são essas coisas que a palavra diz sobre mim, e a palavra diz sobre você, que você deve pegar, e começar a chamar a existência, e começar a criar essas visões, para que você comece a caminhar e chegar lá. Só que, irmãos, vai ter que persistir. A mulher cananeia persistiu, só que ela não persistiu de qualquer jeito, ela persistiu em humildade, em adoração. Não dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, usando aqui o português claro, chutando o pau da barraca, falando assim, rebeldia, sabe, ninguém me quer, ninguém me ama, esse lugar não é mais para mim. Porque normalmente, no meio do processo, quando nós não vemos as coisas acontecerem, a gente começa a culpar os outros e os lugares que nós estamos. E a gente começa a querer mudar de situação, a gente começa a querer mudar de lugar para não persistir. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o problema não está no lugar, o problema está em você. Você é que tem que persistir, você é que deve mudar as suas ações, as suas atitudes. Como? Adorando ao Senhor. Tendo uma vida íntima com Ele, tendo uma vida de dedicação com Ele, tendo uma vida de adoração a esse Deus que tudo pode e trabalha para aquele que nele espera. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu citei Hebreus 11 e eu quero ler com vocês. Se o louvor puder subir. Hebreus 11 no capítulo 3, Hebreus 11 no versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, quando Deus fala algo a seu respeito, quando Deus fala algo a nosso respeito, aquilo que Deus falou em relação a você, se torna
já se torna um lugar. Aquilo que Deus falou em relação a você, mesmo que você ainda não viu, mesmo que você ainda não sentiu, mesmo que você ainda não tocou, esse lugar já é real. Esse lugar já existe. Deus falou, esse lugar já existe. A questão é quando e como as coisas vão acontecer para que realmente Deus chegue para você como Ele chegou para a mulher cananeia. Tua fé é grande, a tua fé é grande, seja feita conforme a tua fé. Imediatamente a filha dela foi liberta. Irmãos, você carrega dentro de você o poder do Espírito Santo. Você carrega dentro de você o poder do Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo empoderar você, dizendo que você existe e você tem um poder acima de Deus. Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala que Deus, Ele decidiu habitar em nós. O que seríamos se Ele não decidisse isso? O que seríamos se Deus não decidisse tabernacular entre nós e decidir fazer morada em nós? Nós somos a habitação desse Deus. E o fato de sermos essa habitação também nos compromete a não ser qualquer habitação, a ser realmente uma casa adornada, limpa, uma casa lavada pelo sangue do Cordeiro, mais alvo que a neve. Isso nos faz realmente um senso de responsabilidade, de temor e tremor, de buscar a santidade ao Senhor, de estar tendo uma vida de devoção a Deus. E como aquela mulher, nas situações necessárias, adorar ao Senhor. Eu não sei se você tem esse costume de adorar a Deus, mas eu falo para vocês, irmãos, a adoração, ela é uma chave de batalha. A adoração, ela é uma chave para momentos cruciais. Quando muitas vezes você ora, você declara, você chama a existência e você pode até não ver as coisas. Eu falo para vocês, comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar, abra sua boca e cante louvores ao Senhor. Cante a louvores ao Senhor. Comece a cantar cânticos espirituais. A Bíblia fala que nós somos cheios do Espírito, a começar a ter cânticos espirituais. Não precisa ter uma letra, não precisa ter uma melodia específica. Você pode simplesmente começar a cantar cânticos espirituais. Mas eu quero estimular você nessa noite a realmente entrar em adoração. Não é entrar em batalha espiritual, não, é entrar em adoração. Porque o seu Deus já venceu toda a batalha. Ele já venceu todas as batalhas. Ele já venceu todas as batalhas. E nos fez assentar com Ele. Nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa posição é de manter. Nossa posição é de manter. Manter como? Adorando. Adorando, exaltando a este Deus. Então, se nós pudermos, vamos cantar uma canção de adoração.